Oi, gente! Hoje eu vou fazer a análise crítica do Menino do Espelho, do Fernando Sabino. Primeiro eu vou começar contando um pouco mais sobre o resumo do livro, que é um pouco sobre uma autobiografia sobre o Fernando Sabino, que conta a história de um menino animado, um menino travesso, que ele é muito engraçado também, ele dá um monte de apelido pros amigos dele, então ele é bem enérgico, assim. E aí conta um pouquinho sobre a história dele. Eu vou começar falando sobre os personagens. Tem a galinha Fernanda, que é uma homenagem ao nome dele, que é Fernando, que ela na verdade ia virar o jantar, mas o Fernando acabou se apegando a ela. Aí tem a Mariana, que é a melhor amiga dele, que é a vizinha dele, e os dois, tipo, um filme fazendo traquinagens entre eles. Tem o Toninho, que é o irmão mais velho, e o Gerson, que é o irmão mais novo. E o Fernando é o caçula, né? Tem a mãe também, que tá super presente, que ela comanda mais ou menos a casa, ela que resolve tudo. A empregada Alzira, a cozinheira Alzira, né? Que ela cozinha um monte de pratos deliciosos, sempre tá ali no pé do Fernando pra pegar quando ele faz alguma coisa errada. Tem o pai, que é super presente também na casa. Também eu vou falar um pouquinho agora sobre a linguagem, que é bastante clara e objetiva, então qualquer público que leia consiga entender o que acontece. Vou falar o que eu não gostei e o que eu gostei. Eu gostei que o livro ele é muito divertido, tipo, eu ri muito lendo, e ele tem um monte de imagens assim super interativas, que tipo, as imagens também são diferentes, é uma coisa bem diferente que dá pra gente se entender também lendo o livro quando a gente tá lendo pra ilustrar. O que eu não gostei foi que o livro terminou um pouquinho, tipo, eu tava lendo e quando terminou eu já falei, nossa, mas já terminou. Tipo assim, ele terminou meio que sem mostrar que ia acabar. Eu acho que eu não gostaria muito dessa forma assim. E se eu fosse o autor do livro, eu mudaria os tópicos, que tipo, cada capítulo acaba e termina com tipo, acaba o capítulo e começa uma outra história. Se eu fosse o autor, eu colocaria mais tipo linkado. Eu ia terminar o capítulo e começar outro do mesmo ponto de vista, sem ficar indo e voltando. Mas os capítulos que eu mais gostei foi a galinha molho pardo, que a galinha Fernanda, ela ia virar o jantar, só que daí o Fernando se apegou a ela e ela acabou virando um bichinho de estimação. E ela morreu de velha, né? E ele ficou bastante tempo com ela. O primeiro amor, né? Que conta a história da Cíntia, que é a prima dele, que é bem mais velha que ele, e ele se apaixona por ela e acaba tentando estragar um romance que ela tava tendo com outro cara. E também tem o menino no espelho, que o menino que tá no espelho entra e se conecta com ele e ele vive ele vive como se fosse um irmão gêmeo dele. E aí quando descobrem que o gêmeo dele saiu, ele tem que se despedir do irmão gêmeo dele e nunca mais poder voltar. Eu amei o livro, eu super recomendaria. Eu acho que é um livro muito engraçado para todos os tipos de público. E eu super recomendaria o livro porque ele é muito interativo, a gente ri muito. E eu gostei muito também do capítulo da escola, que eu ri muito com aquele capítulo sobre a professora, que eles colocavam um sapo pra ela, barata, que ela morria de medo. E também eu gostei muito da forma que isso foi abordado também, do ponto de vista do Fernando. E foi isso. Beijo!